Olá, queridos acadêmicos, queridas acadêmicas. Estamos mais uma vez aqui reunidos para conversar sobre o tema gestão de desempenho organizacional, trazendo agora aqui, né, algumas experiências, falando um pouquinho mais de feedback e de implantações de sistemas de monitoramento nas diversas áreas, né, que existem, aí pegando como exemplo 3 áreas específicas, para que a gente possa conversar um pouquinho com vocês, dando exemplos aí, né? Então, vamos falar aí de monitoramento de desempenho, né, nas organizações, gestão de desempenho em equipes e liderança orientada a resultados, né? Então, feedback e comunicação, papel na melhoria do desempenho organizacional, desafios e melhores práticas na implantação de sistemas de monitoramento, e estudos de caso e aplicação prática de monitoramento e mensuração em diversos setores. Indo aqui sem delongas para a parte 1, feedback e comunicação, papel na melhoria do desempenho organizacional. Melhoria contínua através do feedback. Então, estabelecimento de uma cultura de feedback. O que é uma cultura de feedback? Eu vou trocar informações sobre desempenho de forma natural. Não é mais uma cobrança eu perguntar para você sobre o desempenho. Então, não temos mais essa conotação de, está me cobrando porque está com raiva de mim. Não, é natural. Feito de forma contínua e segura, se possível, diariamente, né? Quais técnicas são utilizadas para fazer um feedback eficaz, né? A gente ser específico, qual ponto a gente está falando? Objetivo, ir direto ao assunto, né? Não ficar levando não ficar levando em consideração pontos onde nós podemos desviar do assunto falando de comportamentos, né? E pegando itens observáveis, né? Claros, objetivos, né? De preferência, né? Um ambiente privado. Costumo dizer sempre que elogiamos no público, damos feedback corretivo no privado. Então, um local privado, né, já você está cumprindo algumas regras das técnicas de feedback eficaz. Escuta ativa e não falar em punição. Por mais que você seja, né, tentado a falar de punitividade, tendo em vista um erro, não falar em punição naquele momento. Impacto do feedback no coletivo e no individual. Nós vamos melhorar habilidades, nós vamos melhorar o reconhecimento de cada colaborador, que isso em pesquisas já é tido como, na prática, uma das grandes vantagens do feedback contínuo. Vou melhorar o engajamento e vou fortalecer a comunicação. Então, estes são os itens, né, mais trazidos à tona quando falamos de impacto de feedback. Exemplos de sucesso em equipes que utilizam feedback contínuo. Nós temos um exemplo na farmacêutica, Eli Lilly, né, no setor farmacêutico, que aumentou o engajamento e a produtividade a partir do momento que implantou o feedback contínuo e diário, né, melhorando também a colaboração entre as áreas e os colaboradores e também melhorou a comunicação. Vamos avançando aqui. Comunicação assertiva, o que é? Expressar-se de forma clara, honesta e respeitosa, né? Comunicação, às vezes as pessoas, olha, você é objetivo. Na realidade, você está sendo agressivo, então eu não posso ser agressivo. Mas também eu não posso me anular.
Eu tenho que expressar a minha opinião, né? Mas de forma clara, objetiva, honesta e respeitosa. Quais as ferramentas de comunicação assertiva que podemos usar dentro das equipes, né? Entre os colaboradores e gestores com as suas equipes? Nós voltamos ao chá: conhecimento ou competências, habilidades e atitudes. Empatia, se colocar no lugar do outro. Como você gostaria de receber, né, essa comunicação? Escuta ativa. Então, não é porque eu estou me comunicando que eu não vou escutar e prestar atenção na sua linguagem não verbal e na linguagem não verbal do outro, né? Então, a gente chama isso de linguagem não verbal consciente. Clareza, né, e objetividade. Eu acho que estas são as principais, né, os principais itens referente aí à comunicação assertiva e eficaz, né? Vamos aqui indo para a parte 2, desafios e melhores práticas. Não, eu acho que faltou aqui um item, benefícios da comunicação clara e direta, né? Então faltou, melhora o relacionamento, melhora a autoconfiança, reduz conflitos, tendo em vista não pairar margem de dúvida ou dubiedade em relação à comunicação. Estudo de caso, né, de empresas, né? Starbucks, Microsoft, né? Eles reduziram muito os mal-entendidos. Uma comunicação assertiva também você tem que entender se a pessoa, o seu interlocutor, compreendeu a mensagem. Como que a gente faz isso? Perguntando. Olha, terminei de colocar os meus pontos aqui. O que você entendeu disso que a gente acabou de conversar? A pessoa vai falar o que ela entendeu. Ah, não, esse terceiro ponto aqui eu acho que eu não me expressei corretamente. Vou explicar novamente. Pronto, esclareceu. Reduzindo mal entendidos que podem levar a prejuízos nos negócios. Avançando então aqui para a parte 2, né, desafios e melhores práticas na implementação de sistemas de monitoramento. Identificação dos desafios na implementação. Barreiras comuns na implementação de sistemas. Resistência à mudança. Minha zona de conforto, meu local confortável, eu não quero sair dele. Então, se estou implantando um sistema novo, deve haver alguma sensibilização antes, explicação transparente, clara, objetiva, de por que estamos fazendo isso. Limitações tecnológicas, né? Então, a tecnologia muitas vezes está disponível, mas não é acessível ao tamanho daquela empresa. Problemas de integração entre sistemas. Então, implementação de sistemas de monitoramento, eu utilizo um sistema, mas que não integra com esse outro que eu gostaria muito de utilizar. Então, o que acontece? Muitas vezes, eu tenho que pegar todos os dados desse e redigitar no outro sistema, o que inviabiliza, né, o que é feito a tecnologia, né? Inviabiliza, porque a tecnologia para deixar mais ágil, mas daí, nesse caso, eu estou deixando menos ágil, porque eu estou tendo que redigitar tudo, né? E necessidade de treinamento contínuo, né? Melhores práticas para a superação dos desafios ou estratégias de sucesso na implementação. Planejamento e preparação, treinamento e sensibilização, monitoramento e ajustes contínuos. Então não é eu implantei e largo mão, agora o negócio anda sozinho. Não, vai precisar de ajustes ao longo do percurso até você ter sucesso com essa implantação. Envolvimento de todas as partes interessadas e da parte estratégica da organização, ou seja, seu CEO, seu corpo diretivo, seu dono, deve estar envolvido no processo.
Exemplos de empresas que superaram estes desafios com sucesso, né? Então, estamos falando aí de Salesforce, de Google, de Siemens, né? Empresas que implantaram sistemas do tipo TOTUS, Guppy, Lattice e Geek On Board, né? Ou seja, sistemas que monitoram desempenho, o próprio Salesforce, que é um sistema que controla a venda, a própria empresa, né, teve que implantar um sistema para monitorar e verificar o desempenho dos seus colaboradores. Indo para a parte 3 aí, nós temos estudos de caso e aplicação práticas de monitoramento e mensuração em diferentes setores. Setor de tecnologia, né? Então, setor de tecnologia, o que nós temos aí, né? Quais ferramentas, né, podem ser usadas, né? Nós temos a Brix, Nagios e Prometheus, que são algumas ferramentas que são utilizadas para monitoramento do desempenho. Casos de sucesso: IBM, Netflix, Salesforce são algumas das empresas que tiveram problemas com monitoramento de desempenho e implantaram com sucesso, né, ferramentas de análise e monitoramento de desempenho. Benefícios específicos para empresas de tecnologia, né? Quais os benefícios? Né? Tomada de decisão com base em melhores dados, né? Valorização, engajamento do corpo de colaboradores. Desafios enfrentados, né? Com sucesso, né? Na implantação de sistemas de monitoramento. Nós tivemos aí o problema de, assim, inicialmente, né, a falta de sensibilização leva à desconfiança do corpo de colaboradores. O treinamento deficiente faz com que esse sistema de monitoramento, a princípio, que deveria ser ótimo, parece que o sistema não funciona, mas daí é o treinamento que foi insuficiente. Vamos avançando aqui. Setor da saúde, né? Monitoramento de desempenho em instituições de saúde, sistemas de monitoramento utilizados, né? Localiza SUS, que é para o setor público, né? E-gestor para hospitais, SIGA, né? Sistemas de informações gerenciais e administrativas, e o TIS, TISS. Essas são as principais ferramentas, né? Impacto na qualidade de atendimento, né? É positivo e transformador, porque na área da saúde, lembra-se, o defeito significa morte, né, para a pessoa. O defeito significa a perda de um membro, né? Então, assim, o que nós podemos dizer é que a qualidade no atendimento foi muito positiva. Exemplos de práticas bem-sucedidas, né? Nós temos aí um exemplo, a Cleveland Clinic, né? Onde ela implementou dispositivos móveis nas mãos dos pacientes que eles analisavam o atendimento instantaneamente. Então, os pacientes internados e os pacientes sendo atendidos no hospital. Então, com isso, né, melhorou muito o atendimento. Quais exemplos práticos bem-sucedidos? Desafios e soluções específicas do setor da saúde. Assim, nós no Bojo, né, nós temos, como todas as empresas trabalham com seres humanos, nós temos alguns itens que são normais em todas as empresas, né? Que no caso aqui é a resistência a mudanças. Agora, no setor de saúde, eu tenho a fragmentação de dados, a falta de recursos, né? E a falta de centralização de prontuários, os principais problemas de eu conseguir monitorar a empresa como um todo, o seu desempenho e o desempenho dos
colaboradores. Setor de varejo, mensuração, né, do setor de varejo, técnicas de mensuração utilizadas. Aí o setor de varejo, como comercial, né, nós temos o ERP, Enterprise Resource Planning, nós temos o CRM, né, que é sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente, né, Client Relationship Management. Então, nós temos aí e o BI, né? O BI para extrair dados e me montar relatórios ou pegar esses dados e transformar em dashboards são muito importantes. Benefícios para a gestão de estoque e atendimento ao cliente. Bom, gestão de estoque, se a gente for falar de tecnologia, nós temos o RFID, né? Radio Frequency Identification, onde eu não tenho mais controle de estoque. O controle de estoque é feito a partir do momento que você insere algo no estoque, você retira. Se você retira, está monitorando que você retirou algo do estoque. E todas as métricas e KPIs de estoque são gerados automaticamente. Estudo de casos de empresas de varejo. Casas Bahia, Carrefour e o GPA, né, que é o Grupo Pão de Açúcar. Desafios específicos do setor e práticas recomendadas, né? Fragmentação de canais de vendas, então eu tenho múltiplos canais, difícil integração dos sistemas desses diversos canais de venda. Práticas recomendadas, elencar indicadores-chave, lembrando lá do Pareto, 80% do meu resultado vem demonstrado em 20% dos indicadores. Integração de sistemas e análise de dados, né? Esses são os principais. A gente pode falar dos indicadores-chave, não financeiros, né? Porque os financeiros são conhecidos, né? Rentabilidade, endividamento, capital de terceiros utilizado, liquidez, que é quanto dinheiro existe para pagamento das contas. Nós temos tempo de resposta, o NPS, que é um indicador muito importante, chama Net Promoter Score, ou seja, os seus clientes que promovem você para outros clientes. Que é aquela perguntinha, né? Você indicaria, né, a empresa para um amigo, um colega, um conhecido? Então, a partir do momento que eles têm um percentual lá, é chamado de NPS, Net Promoter Score. Taxa de retenção de clientes, por exemplo, também, são indicadores não financeiros, né, necessários e que versam ali também dentro do BSC Balance Scorecard. Bom, a gente agradece aqui a vocês, né, nossas referências bibliográficas. Até nossa próxima aula. A Inova Educação agradece a vocês. Eu agradeço também, espero que tenham gostado, agradeço a presença, a paciência e parabenizo vocês pela disciplina na continuidade dos estudos. Uma sociedade melhor só se constrói com mais educação. Tchau, tchau, pessoal!